comigo, concurseiros e concurseiras de plantão, meus caros, nobres colegas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tendo em vista que eu não sei qual horário que você está assistindo, tem muita gente que vai assistir no momento em que for lançada a live, tem gente que vai estar assistindo depois, né? A gente tem a vida corrida, entendemos você. E ó, meu parabéns e a minha continência a você que trabalha, tem família, ainda se dispõe a estudar verdadeiramente para o concurso público. O que mais tem no cenário hoje do concurso público chama-se aventureiro, né? Tem um rol grande de aventureiros. Então, quando você pega um concurso aí, por exemplo, concurso aí deu 200 mil inscritos, concurso aí deu 100 mil inscritos. Gente, na moral, é 5%, estourando 10%, que realmente vão disputar essa vaga. Os outros são aventureiros. É gente que dá uma passada de olho e vai para lá achando que vai brilhar. O máximo que o cara vai fazer é dar dinheiro para o Estado por ter pagado a taxa de inscrição, pura e simplesmente. Então, quando você for fazer um concurso, esquece, nem preocupa com quantidade de inscritos. Preocupa com o seu. Você vai ver lá a quantidade de vagas, né? Pá, bacana, e vai em frente. Quantidade de inscritos nunca me botou medo. Muito pelo contrário, tá nem aí. Fala assim, uma vaga é minha. Se virem com o resto. E acreditar no meu potencial. Por quê? Nós temos que ser a pessoa, o ser humano, que mais acreditamos em nós mesmos. Né? Uma vez eu vi um vídeo do Cristiano Ronaldo, falava assim, eu todo dia eu acordo, olho no espelho e falo que eu sou o melhor do mundo. Eu tenho que acreditar que eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo. Aí tem gente que critica, nossa, que não sei o que, metido, nossa, que arrogante, falta de humildade. Não. Esse tipo de coisa é isso mesmo. Temos que olhar no espelho, eu sou mais inteligente, eu sou mais capacitado, né, que me passar nesse concurso público. Sou foda, sou inteligente, eu dou uma lida aqui, eu já estou sabendo tudo. E isso faz com que sua autoestima, ela dê um up, né? Então tem coisas que a gente tem que falar pra gente mesmo. Eu consigo, eu vou passar, eu vou conseguir vencer, né? Filho, profetiza bênçãos pra tua vida, que você vai arrasar. Ó, vamos que vamos aí. Direito. Direito Penal Militar. PM da Paraíba. Povo do Nordeste. Né? Bacana. Estava dando uma olhada no edital. Normalmente, pra vocês entenderem como acontece aqui no Monster, a gente recebe ali matéria, concurso, matéria, né? Já é normal que a gente dá aula. E o concurso que a gente vai voltado para essa aula. Apesar de que essa aula serve para uma porrada de concurso público. A matéria é a mesma. E o tópico da aula de hoje também é o mesmo. Aí eu estava pegando, aí sempre me preparo antes de vir, né? Para não fazer feio. E estava dando a lida no edital nas últimas provas. Falei, nossa, que edital completo. Tem alguns estados que às vezes a gente não acompanha tanto, mas que os caras têm um edital muito bacana, completinho. Então o edital da PM Paraíba, ele é bem completo. Ele cobra quase tudo do Código Penal Militar. Então, filho, você vai ter um trabalhar a mais. Para quem, por exemplo, vai fazer a prova da Bahia. A prova da Bahia cobra uma parte bem menor, então torna-se menos cansativo. Às vezes não quer dizer que é mais fácil, né? Mas torna-se, é nítido que é menos cansativo. Lá do outro, o PM Paraíba vai exigir mais. Estilo PM de Minas, PM Goiás, né? PM do Rio Grande do Norte, das aulas, das matérias que eu lecionei recentemente, né? Deu certo, deu esse mesmo conteúdo.
Olha só, o que eu escolhi para nossa aula de hoje? Vou falar da parte especial. Parte especial. Quando é parte especial, gente, é dos crimes propriamente dito. Vou falar dos crimes em tempo de paz. Isso tudo é um dentro do outro. Dentro do tópico do crime em tempo de paz, crimes contra autoridade e disciplina militares. Porque um dentro do outro, parte especial, crimes em tempo de paz e crimes contra a disciplina. Aí, filho, dentro aqui, eu vou ter diversos crimes aqui. Tá bom? E nós vamos começar explicando um pouquinho cada um deles. E tenho certeza que desta aula de hoje, pelo menos uma questão da tua prova. Porque esse tópico, dentro da parte especial, é o tópico hoje que eu falaria, que é o tópico, está entre os top 3 do direito penal militar, que cai em concurso público sempre. Tá bom? Daqui eu tiro crimes, olha só, quem nunca viu falar de motim e revolta? Sempre cai em concurso público. Desrespeito a superior. São coisas frequentes em provas. Pega as últimas provas aí. Pega questões aleatórias de direito penal militar, que tu vai ver aí diversos tópicos tendo essa abordagem. Top? Então vamos falar aqui hoje. Olha só. Então esse tópico, crimes contra a autoridade e disciplina, eu lembro uma vez que um aluno mandou para mim no Instagram, né? Eu acho bacana quando eu vejo o aluno procurando o professor, é que hoje, às vezes, a capacidade da gente se comunicar é via rede social, né? Ou via uma aula ao vivo, em que tem-se o chat, a gente acompanha o chat, o aluno interage. O aluno perguntou, professor, qual que é a ideia desse crimes contra a autoridade e disciplina? O que eles visam tutelar? Gente, nós estamos falando de militarismo. Nós estamos falando de uma matéria militar. Quando eu falo da matéria militar, eu estou falando de uma ferramenta militar, uma ferramenta de controle de tropa, uma ferramenta de controle de efetivo, de organização e algo operacional, uma divisão organizacional e operacional, baseada em 2 pilares, né? Hierarquia e disciplina. Ah, professor, hierarquia é presente, né? Em qualquer lugar que se trabalha, sempre você vai estar trabalhando lá, vai ter alguém acima de você, né? Ou às vezes abaixo de você, vai ter até o chefe, né? O chefe dá ordem para o funcionário. Filho, você trabalha numa empresa, seu patrão te dá uma ordem, eu vou fazer, não. Se você quiser, você manda o não fazer, se eu faço, não. Você fala desse jeito. O que pode acontecer? O que pode vir de consequências para você? Ah, professor, às vezes ele vai me mandar embora. Às vezes ele vai me divertir. Mas, na seara militar, essa mesma conduta. Chega um superior para poder dar ordem, né? Tem que ser um superior, um subordinado. O fulano, olha só, nós vamos fazer isso, isso e isso, é para você fazer isso até tal dia. Beleza? Não vou fazer, não. Estamos diante de um crime militar. Olha só, olha a diferença que é essa fala. Eu saio numa conduta no mundo civil em que não seria, eu poderia gerar minha demissão para falar em crime. Gente, quando você estuda direito penal militar, para a turma que é bacharel sabe, quem não é bacharel fique sabendo agora. O direito penal militar, ele tem como um dos princípios, tanto penal comum, penal militar, toda essa área penal, tem como princípio, o direito penal como princípio, dentro dos vários existentes, chama-se ultima ratio.
que é isso? Quando os demais ordenamentos jurídicos não dão conta, ou seja, não conseguem gerir, não conseguem dar conta, chegar a uma punição, entra o direito penal. Ou seja, um direito administrativo, um direito civil não deu conta, né? Entra o direito penal para vir. Então ele vai embasar, ou seja, o quê? Esse tópico do crime contra a disciplina visa isso, a embasar ainda mais os pilares do militarismo. Quais são os pilares do militarismo? Pessoal, né? Aquela sigla HD, hierarquia e disciplina. Isso aqui são sustentação do militarismo. Beleza? Então visa tão puro simplesmente, ou seja, é um subordinado dando uma ordem, desde que ela seja manifestamente legal, o superior dando essa ordem, o subordinado tem que cumprir. Ah, não tem nem A, não tem B, não tem C. Tem que cumprir. Beleza? Então visa tutelar isso. Então quando a gente começa a falar disso aqui, os crimes que fazem parte desse tópico, a partir do artigo 149, né? O tão famoso motim. Quando eu falo de motim, tem como eu falar de motim sem atrelar a revolta. Certo? Falei de motim, logo já vou atrelar da revolta. Primeira coisa, a revolta nada mais é que uma forma qualificada do crime de motim. Então, o crime, inicialmente, ele chama de motim. Forma qualificada, revolta. Então, eu vou estudar motim. Primeira coisa, quando eu começo a falar no crime de motim, eu assim, reunirem-se militares para a prática. O que eu começo a entender? Reunirem-se militares. Tá vendo que tem um plural aí? Reunirem-se militares. Não é isso que está escrito aí no seu artigo 149? Você está acompanhando aí no seu Código Penal Militar? Então, plural. Eu tenho uma laranja. Eu só tenho uma, singular. Eu tenho duas laranjas. Eu tenho uma pluralidade de laranja. Então, ou seja, de igual forma, esses crimes, ele exigem como primeira característica a pluralidade de pessoas, não, de militares. Vira e mexe, eu vejo questões falando assim, reunir civis para a prática, é possível o crime de motim juntamente com civil. Gente, que é pluralidade de militares. Qual quantidade? Um plural é no mínimo 2. Vocês concordam comigo? Bacana. Outra coisa, atenção aos verbos. Quando eu estudo parte especial, quando eu falo de crimes propriamente dito, né, eu tenho que ter extrema atenção, extremo cuidado ao se falar de verbos. Então, todo crime é uma ação que você faz, né? Roubar, crime de roubo, é quando eu subtraio, mediante grave ameaça ou violência, coisa ali é móvel, né? Não existe nenhuma proibição de condutas no Código Penal. É proibido matar? Não. Simplesmente fala assim, se você fizer isso, sua pena pode ser de tanto a tanto. Isso tem previsto, né? Mas, enfim, todo crime é uma ação que você comete. Né? Então, ou seja, eu fiz isso. O fulano foi cá e veio aqui em casa, fez isso. Ah, tem um crime que se amolda isso. Né? Então, tem os verbos. O verbo é uma ação. Né? Então, tem 6 verbos
que vocês têm que estar com ele afiadíssimos. Né? Ó. Vão anotando comigo, gente. Não existe concurseiro ficar só aí assistindo minha live deitado, né? Me ajuda aí. Ó, 6 verbos. Recusando, assentindo, negando, ó, vamos lá. Recusando, assentindo, negando, ocupando, praticando. Deixa eu ver aqui qual a última, que até minha cabeça aqui agora tá bugando. Ó, tô aberto com o meu Código Penal Militar. Agindo. Esquecendo. Então, olha só, olha o que dizem os verbos. Deixa eu ver aqui, fechou meu Código Penal Militar. Espera aí. Opa, cadê você? Reunindo-se militares assemelhados, agindo contra a ordem recebido superior ou negando a cumpri-la. Vou circulando, ó. Agindo contra a ordem ou negando a cumpri-la. Tá vendo que são coisas, verbos voltados a uma recusa de um subordinado, ou seja, um verbo do subordinado para uma ordem ao atrelado superior. Tá vendo? Cima de baixo para cima. Então, agindo contra ou negando a cumpri-la. Segunda, recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo, aeronave, navio, viatura militar ou utilizando qualquer desses locais ou meio de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Beleza? Cadê o assentindo? Tá aqui, ó. 3, assentindo em recusa conjunta. Esqueci de falar dele. 3, de obediência ou resistência ou violência em comum contra o superior. Tá vendo? Então são esses 6 verbos que eu tenho que decorar. Agora, uma característica tão somente do motim é que os militares eles têm que estar, né, desarmados. O que é os caras estarem desarmados? O cara não está com arma. Como é que é arma, professor? Arma de fogo? O código, quando quer falar de arma de fogo, ele deixa claro, arma de fogo. Quando ele quer falar de arma, é arma. O que é arma? Uma faca é uma arma, não é não? Uma arma branca, que eles falam, né? O cara tá com um arco e flecha. O cara tá com uma lança, uma espada. É uma espécie de arma. Então o código não especificou qual arma que é. Ele falou se os caras estavam desarmados. Na verdade, ele fala só o seguinte: se estiverem armados, revolta. Logo, eu deduzo que motim necessita que estejam desarmados. A revolta, filho, ela vai copiar pluralidade de militares, ela vai copiar os 6 verbos, só que ele vai ter diferente, que no mínimo 2 estejam
armados. Está escrito isso? Mínimo 2 estejam armados? Não. O que está escrito? Se os militares estiverem armados, a pena é maior. Olha para você ver. Pena do crime de motim. Pena do crime de motim, reclusão de 4 a 8. Aumento de pena de 1/3 para os cabeças. Revolta é 8 a 20. Olha que diferença grande. Com aumento de 1/3 também para os cabeças. Beleza? Top. Então, olha que outra coisa interessante. Com isso aqui eu consigo também diferenciar, por exemplo, eles podem estar confundindo vocês, motim e revolta, com conspiração, que é um crime que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas olha só, eu sozinho, eu, Tenente Ruiter, recebo ordem do capitão. Ruiter, faça isso. Não vou fazer. Qual crime eu cometi? Eu estou recusando a ordem do superior meu. Estou desarmado. Eu sozinho recuso a ordem do superior desarmado. Qual crime que eu cometo? Não, recuso de obediência. Eu falei conspiração, né? Eu falei recuso de obediência. Eu sozinho, recusando a ordem de um superior, assunto da matéria de serviço, até porque a ordem tem que ser relativa a isso, crime de recuso de obediência. Tá aí um outro militar, nós dois, desarmados, recusando a ordem do superior. Qual crime que é? Motim. Gente, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui nos ajuda a diferenciar crimes. A pluralidade de militares. Olha como é importante isso. Pluralidade de militares. Tá bom? Então, beleza. Revolta, forma qualificada do crime de motim, que necessita que os militares estejam armados, ou seja, no mínimo os 2 estejam armados. Outro exemplo. Tem uma cena de um crime, 10 militares recusando conjuntamente a ordem superior. 10 militares. Desses 10, 3 estavam armados, sem arma. 3 armados, 7 desarmados. Aí, os 3 respondem por revolta e os 7 por motim? Todo mundo responde por revolta? E aí, qual que é a questão? Nesse caso aqui, ó, tem 3 armados e 7 desarmados. Everybody! Todo mundo vai responder por revolta. Outro exemplo, 10 militares, 1 estava armado e 9 sem arma. E aí, qual crime que eles cometem? Everybody comete o crime de motim. Professor, mas tinha vários militares, um deles estava armado, ok. Só que para ter a qualificadora da revolta, eu tenho que ter uma exigência, ter militares armados. Olha só que interessante. Então, não é exigência. Beleza? Top. Mais um exemplo. Na verdade, aqui fechou. Então, para vocês entenderem, né? Se estiver
no mínimo 2 armados, os outros demais desarmados, todo mundo vai cometer revolta. Questão de concurso de pessoas, né? Não leva a crer isso. Beleza? Então matamos essa primeira parte do crime de revolta. O próximo de crime aí, motim e revolta, depois deles, tem organização de grupo para prática de violência. Esse crime é interessante. Você pode ver no caput dele aí, né? Na descrição do crime. É um crime que fala assim: reunirem-se 2 ou mais militares praticando violência, né? Com material bélico, seja violência coisa pública ou particular, tá bom? Olha só, vou ler para vocês, fica mais fidedigno. Reunirem-se 2 ou mais... Gente, esses crimes de organização, eles tentam confundir muito esses dois, ó. Eles tentam confundir o crime de revolta, símbolo de diferente, com organização, eles tentam confundir muito esses dois. Por quê? Ambos falam no seu artigo a questão de utilizar arma. E aqui fala, na organização de grupo para prática de violência, o que eu sempre gosto de decorar nesse aqui? Que esse aqui fala-se reunirem-se dois ou mais militares. Aqui fala-se reunirem-se militares, né? Tanto no motim quanto revolta. Aqui especifica, ó, fala 2 ou mais militares. Então, falou 2 ou mais militares, 99% de chance de estarem falando no crime de organização de grupo para prática de violência. Olha só o que ele consiste. Artigo 150. Reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico, viu? Armamento, material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Ou seja, praticando violência contra coisa pública ou particular e qualquer que seja o lugar. São informações importantes. Contra coisa pública ou particular, qualquer lugar. Porque tem questões que necessitam ser lugar sujeito à administração militar. Tem crimes que, ó, qualquer que seja o lugar é crime. Aqui, filho, é qualquer que seja o lugar. Tá bom? Um crime importante. Crime que eu gosto, se eu pudesse fazer questões, eu colocaria. Omissão de lealdade militar. A omissão de lealdade militar, filho, é o seguinte: o meio militar quer de toda forma que não tenhamos o quê? Um crime, né? E não temos um crime militar. Queremos nem tampouco um motim revolta que vão abalar as estruturas do militarismo, hierarquia e disciplina. Então, tenta-se evitar. Então, ou seja, se você, filho, sabia ou de alguma forma deveria saber que o povo estava reunido para praticar motim revolta, o que você tinha que fazer? Tomar providência. Confere? Beleza. Então, quer evitar de toda forma isso. Então, filho, se descobre que você sabia que ia ter o crime, sabia que o povo estava reunido, tinha criado um grupo no WhatsApp para prática de motim revolta, você não fala nada. Ou, se no dia do ato, no dia que está se consumando o motim revolta, você não
procura meios de evitar. Gente, por que fala assim, professor, por que a pluralidade de militares abala? Vou dar um exemplo para você. Manifestação. Quando a manifestação é um cara sozinho, em frente à prefeitura, com uma plaquinha. Prefeito tá nem aí. O povo tá nem aí. Imprensa nem vai lá noticiar nada. Cara, é aquele ditado, né? Um mandorino faz verão. Agora juntam-se 200 pessoas em frente à prefeitura com cartaz, batuque, corneta. O prefeito vai ficar sabendo e vai tomar providência. A imprensa vai estar lá para fazer cobertura. Vai ter a polícia militar que fazer a segurança do local. Olha só como é que a pluralidade de coisas afeta. Agora imagina um grupo, um turno inteiro da polícia militar que recusa a ordem superior. Nós não vamos para a rua hoje. Turno aqui de 15 a 23, que é o turno da polícia que mais bomba, né? O horário mais que acontece, a maior incidência criminal. Imagina só que um turno não vai, nós não vamos para a rua, porque nós estamos insatisfeitos com o comando desse batalhão. Achou o comandante do batalhão? Beleza, todo mundo vai para a rua. Não vamos ficar aqui hoje. Todo mundo, filho, vai responder ali pro motim ou revolta se tiver ou não existência de arma. E por que a existência de arma é importante? Uma coisa é se mexer com um cara desarmado. É mais fácil você conter, se você entrar em luta corporal, você consegue se virar. Outra coisa é você mexer com um caboclo armado, como é que você vai para cima dele? O cara tá com a faca desse tamanho de lâmina. Difícil, né? Então, missão de lealdade, olha só aqui do artigo 151. Deixar o militar assemelhado de levar conhecimento ao superior, ou seja, se você tinha um conhecimento, filho, leva ao superior. Ou revolta cuja preparação teve notícia ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Reclusão de 3 a 5 anos. Enfim, é importante. Eu posso sobrar até para você. Está lá acontecendo todo aquele movimento, motim revolta. Aí você fica lá no cantinho, vou observar aqui, deixa o circo pegar fogo, que eu estou aqui só olhando, não estou fazendo nada. Filho, se pegar o celular, uma filmagem, você pode incorrer aí numa missão de lealdade. Próximo crime é conspiração. Primeira coisa que eu acho muito interessante na conspiração é o verbo. Na conspiração, o verbo, ele não é um verbo conspirarem-se. O verbo utilizado aqui é concertarem-se. Concertarem-se militares. Ou seja, é um verbo diferente. Não existe, por exemplo, as provas de direito penal militar, eles amam inventar nomes de crime militar. Porque normalmente subentende que a gente tem mais conhecimento do direito penal comum. E não tem tanto conhecimento do direito penal militar. Logo, eles falam assim, vou inventar o nome de um crime aqui para o sujeito errar a questão. Aí vamos supor, você lê uma questão que chama-se o crime de concerto. Existe esse crime no Código Penal Militar? Existe esse crime? Pergunta você, meu caro concurseiro e concurseira de plantão que me acompanha. Concerto para a prática de motim ou revolta. Existe um crime com esse nome? Não, não existe. A conduta de concertar para a prática de motim ou revolta, qual que é o nome desse crime? Conspiração. Concertarem-se militares para a prática dos crimes previstos no artigo 149. O que são os crimes previstos no artigo 149? Motim ou
revolta. Isenção de pena na conspiração. Então, olha só. Pode ocorrer uma isenção de pena. Então, vou dar um exemplo aqui. Criou um grupo ali no WhatsApp dos militares para a prática de motim ou revolta. Aí estão se organizando, estão fazendo o quê? Estão fazendo uma mobilização. Um chama um, outro chama outro. Estilo o pessoal faz, né? Essas pirâmides, né? Beleza. Um chama outro, que chama outro, que chama outro. Para praticar isso. Aí te adicionou no grupo. Você viu que é treino. Ó, reunião marcada para tal dia. Aí a pessoa marca a reunião. Eles estão praticando motim e revolta? Não, a princípio não. Eles não estão praticando nenhum daqueles 6 verbos que eu comentei com vocês. Mas eles estão consertando para essa prática. Já é crime. Ah, professor, e agora o que eu faço? Eu não quero mais participar disso, né? Minha família depende, estou com empréstimo, estou devendo demais. Preciso de um emprego e não quer colocar ele em risco. Você vai ter que virar o X9. Está disposto? Acha justo? Vire o X9. Né? Olha só o que diz. Isenção de pena para fundo do crime de conspiração. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime ou quando era possível evitar as consequências, denuncia o ajuste que participou. Olha só que interessante. Tão somente vai ter a isenção de pena se você, ainda quando era possível, antes da execução, você denuncia. Ou tá para acontecer, você vai lá e faz o quê? Você fala, ainda quando era possível evitar as consequências. Então é só dessas duas formas. Cuidado, que na hora da prova eles vão querer trocar isso aqui, ó. Eles vão falar assim, não é isenção de pena. Na verdade, vai ter uma redução. Eles gostam muito de fazer esse trocadilho. Redução de pena com isenção de pena. Tá bom? Cuidado com isso, que na verdade é isenção de pena se você denuncia o ajuste que participou ou ainda quando era possível evitar as consequências. Cumulação de penas. A gente falou, um dos verbos do motim e revolta, por exemplo, até mesmo, ele na verdade é baseado para esses 3 crimes. Essa cumulação de penas. Cumulação de penas. Ela é voltada para 3 crimes. Motim, revolta e organização de grupo para prática resumindo, artigo 149 e artigo 150. Esses 2 crimes, 3 crimes, né? Porque nesses crimes ocorre o quê? A prática de violência. É os verbos. Prática da prática de violência. Ah, professor, pratiquei a violência contra o superior e esse superior ficou sem orelha, morto, estilo Mike Tyson. E aí? O que acontece? Você vai responder por um desses crimes, seja esse ou esse, e vai somar. Ou seja, soma-se
a da violência ora praticado. Então você pode responder motim mais lesão corporal grave. Falando de lesão corporal, no meio militar nós temos lesão corporal levíssima, leve, grave e a forma qualificada que é conhecida como gravíssima. Então, falou da prática de violência, as penas se somam. Um desses crimes, mais a da lesão ora praticado. Beleza? O bagulho funciona mais ou menos assim. Beleza? Então, pessoal, estamos falando aqui de coisas importantes, crimes importantes. Né? Agora, ó, vamos fazer uma rápida leitura. Nossa aula falta poucos minutos para acabar. Próximo crime que a gente vai ver, que já é da aliciação e do incitamento. A aliciação para a prática do motim ou revolta. Quando eu estou aliciando, o que eu estou fazendo? Estou ali fazendo uma mobilização. Aliciando. Para de aliciar menor. Aliciação de menor. Só fica aliciando menor para o tráfico, aliciando menor para a prostituição. A aliciação do motim ou revolta. Estou fazendo essa mobilização, esse contato. Não, vamos fazer isso, vai ser bom, vai ser melhor para a gente, né? Nós vamos conseguir as nossas reivindicações. Fica aquele lero tudo. Então, olha só, aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Quais são os crimes previstos no capítulo anterior? Motim, revolta, organização de grupo para a prática de violência, conspiração. São esses 4 crimes. Né? Não, 5, comissão de lealdade. Reclusão 2 a 4 anos. Incitamento. O incitamento é um crime que eu quero que você preste atenção nele. Incitamento requer uma atenção especial, uma atenção diferenciada. Porque ele não é só incitar a prática do motim e revolta. Estou incitando a prática do motim e revolta. Estou incitando a ter a conspiração. Estou incitando a fazer isso. Não. O incitamento são para 3 coisinhas. Olha só, essas 3 coisinhas, você incitar a desobediência, a indisciplina e a prática de crime militar. Ou seja, o incitamento não é só voltado para crime militar, não. Indisciplina e desobediência. Às vezes você vai descumprir alguma coisa prevista em um regulamento da polícia militar. Às vezes você vai se tornar um cara indisciplinado, ou seja, um cara que não segue a disciplina militar. Você não seguir a disciplina é crime? Não. Às vezes pode ser uma transgressão, algo voltado aí para uma seara administrativa. Confere. Não seja a ser crime. Então, olha só, vou ler para vocês. Incitar a desobediência e disciplina na prática de crime militar. Reclusão de 2 a 4 anos. Pena alta. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduza, fixa ou distribui em lugar sujeito à administração militar, impresso, manuscrito, material mimeografado, fotocopiado ou gravado, em que se contém incitamento à prática dos crimes previstos no artigo. Olha que interessante. Tem que ser em local sujeito à administração militar. Lembra quando eu falei com vocês do crime de organização de grupo para a prática de violência? Lá não se importava com qualquer que seja o lugar. No parágrafo único do crime de incitamento, tem que ser em local sujeito à administração militar. Ah, professor, mas se for na rua, na praça, não vai ser esse crime, tá bom? Apologia de fato criminoso ao seu autor. Fazer apologia de fato ou lei militar considera crime ou do autor do mesmo em lugar sujeito à administração militar. Anote aí que tanto o parágrafo único do incitamento quanto o crime de apologia tem que ser em lugar sujeito à administração militar. Exige isso. É necessário isso. Tá bom? Para que se cometa esses crimes. Olha só, pessoal, fazendo uma rápida recapitulação da aula de hoje,
né, chegando ao final dessa revisão, falamos do tópico lá da parte especial, dos crimes em tempo de paz, né, em específico do tópico do gênero, dos crimes contra a autoridade e disciplina militares. Começamos a falar do motim-revolta, falamos da diferença, algo relativo ao quantitativo de militares, algo relativo aos verbos, né? E começamos a falar. Pulamos para a organização de grupo para a prática de violência, depois a gente pulou para o crime de omissão de lealdade, conspiração, incitamento, apologia de fato criminoso do seu autor, né? Conseguimos diferenciar. Filho, com toda e absoluta certeza, uma das questões cai. Eles não deixam passar um motim revolta passar batido. E nem deve, né? Porque a gente não pode deixar tal fato acontecer. Nós, militar, você futuro militar, em nome de Jesus, quem crê e fala amém? Tinha um amigo meu que fala assim, amém ou não amém? Então a gente tem que sempre zelar pela hierarquia e disciplina. Não podemos jamais deixar esses pilares serem abalados. Hoje você pode entrar como soldado segunda classe, que na rabeta ali no militarismo, como você já pode engrenar, galgar novos postos, graduações, sargento, oficial. Aí você vai ver o tanto que é necessário, o tanto que exige a hierarquia e disciplina para que a instituição seja perene, para que ela passe anos e anos e anos e não jamais pensem em acabar com a instituição, nem tampouco querer tirar direitos por ser uma instituição fraca. Não, uma instituição forte, que a hierarquia e disciplina funciona, né? E que o serviço em si é bem prestado para a comunidade. É isso que quer ver. Então tem vários outros crimes voltados a isso, a gente vai ter outras aulas aí para estar falando deles, mas falamos hoje dos principalmente motim-revolta e toda a sua diferenciação. Utilizo sim bastante tempo para ter uma explicação mais dessanchada desses tópicos, que você precisa atender. Às vezes você já entende, às vezes tem um cara que está assistindo aí, primeira vez que ele tem contato com essa aula, está tentando ver e aprender algo muito novo, algo muito específico, para poder mudar de vida. Pessoal, desculpa qualquer coisa, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Seja grato por tudo que você tem, por ter saúde e capacidade de estar podendo estudar, de estar podendo correr atrás dos seus objetivos, né? Motive e seja disciplinado, que a vitória é certa. Beleza? Fique com Deus, conte comigo. Vamos ter diversas aulas, lives ao vivo, enfim. Quer adquirir o curso do Monstro? Então, um tanto de aula mais aprofundado, né, e um tanto de vantagem para você. Isso chama-se investimento para mudar de vida. Beleza? Deixe seu like aí se gostou da aula. Siga nas páginas, ative o sininho de notificação e vamos que vamos. Ó, a minha continência é para você, filho. Fui.